Salve, salve galera, segundão. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje com a aula 11, para poder finalizar a unidade 18, Espaço Agrário Brasileiro, e também o volume 6. Nossa última aula do volume 6, e depois iniciaremos os trabalhos com o novo volume. Hoje trataremos de temas importantes ainda relacionados à questão fundiária brasileira, que falamos na aula anterior, né? Daquilo que eu chamei como o tema central, né, desse debate, dessas discussões, que é a concentração de terras no Brasil, a principal característica da nossa estrutura fundiária. Então, na esteira desses debates, ainda podemos falar sobre o Estatuto da Terra e o projeto de reforma agrária, assim como a agricultura familiar, também a importância da agricultura familiar no espaço agrário brasileiro. Ok? Bora, vamos nessa. Ajustando aqui o nosso material na página 56. Observando já algumas imagens que se remetem a esse tema, assim como os textos de apoio para essa nossa aula. O grande contraste observado no meio rural e a existência de muitas terras partilhadas entre poucos proprietários, por diversas vezes geraram situações de graves conflitos e perspectivas de mudanças na estrutura fundiária brasileira. No início do período republicano, os movimentos de Canudos, 1896 a 1897, no sertão baiano, e o do Contestado, 1912 a 1916, no sul do Paraná e centro-oeste catarinense, e em tempos depois o desenrolar do cangaço em várias áreas da região Nordeste, também tiveram raízes na distribuição desigual de terras. Então são episódios marcantes na chamada luta pela posse da terra, que merece melhor atenção da nossa parte, inclusive aqui no nosso estado, o chamado Movimento do Contestado ou Guerra do Contestado. Na primeira imagem, uma vista parcial de Canudos, interior do sertão baiano, e na outra imagem, soldados do governo em Canoinhas, Santa Catarina, durante um movimento de repressão, né, aos rebelados do Contestado. Como forma de aplacar os focos de tensão no campo, o governo militar, sob o comando do presidente Castelo Branco, editou o Estatuto da Terra em 1964. As propriedades rurais foram classificadas em módulos rurais, que, de forma resumida, representavam porções de terras que poderiam ser exploradas por um grupo familiar constituído de 4 pessoas adultas, de modo que lhes proporcionasse uma sobrevivência digna. Eu costumo sempre conceituar módulo fiscal como uma referência, né, uma medida de referência para que se estabeleça as categorias de imóveis rurais no Brasil, e na sequência da aula de hoje falaremos sobre essas categorias. Aqui ao lado nós temos uma definição, né, de módulos rurais, que, de acordo com o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um instituto governamental, a ideia de módulo rural deriva do conceito de propriedade familiar. Abre aspas. Unidade de medida
expressa em hectares, que busca exprimir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e condições do seu aproveitamento econômico. Então, sempre busco essa referência aqui, tendo como módulo rural uma unidade de medida. É a partir do estabelecimento de um referencial de medida, ou seja, um módulo rural que não é o mesmo, para o país todo. Ele vai variar de acordo com as condições naturais, socioeconômicas de cada região. Essa medida, ela se adapta a essas circunstâncias, e a partir do momento que o módulo rural é estabelecido para aquela específica região, é que se tem uma referência de medida para classificar os imóveis rurais. Embora o Estatuto da Terra legalmente possibilitasse a desapropriação dos latifúndios e dos imóveis improdutivos, na prática ele nunca alterou a concentração fundiária no Brasil. A atenção do regime militar à questão das terras impulsionou o avanço da ocupação rumo ao oeste e ao norte do país, com o propósito geopolítico de integrar a Amazônia, defender suas fronteiras e desfocar as tensões rurais nas demais regiões. Os conflitos pela terra e a violência no campo se acentuaram durante as 2 décadas seguintes. O líder sindical dos trabalhadores rurais de Chapuri, Acre, Chico Mendes, premiado pela defesa da floresta amazônica e de suas populações, foi assassinado em virtude dos contrastes interesses na exploração da terra. Está aqui um dos ícones, de defesa da floresta amazônica, em especial dos seringueiros, povos amazônicos, povos, comunidades tradicionais, assim como tantos outros nomes, também foram vítimas dessa violência pela posse da terra na Amazônia e em tantos outros lugares do Brasil. A organização política de camponeses sem terra por meio de movimentos sociais, a partir da década de 1980, resultou em algumas conquistas nessa área. Com a Constituição de 1988, que prevê, por exemplo, a desapropriação de terras improdutivas para o interesse social, o assentamento de famílias em terras desapropriadas, parte importante da reforma agrária, contudo seguiu com lentidão por vários anos. A reforma agrária regulamentada por lei federal consiste no, abre aspas, conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Portanto, a ideia central do projeto de lei da reforma agrária consiste na melhor distribuição da terra. No entanto, em virtude de se tratar uma questão polêmica, por se defrontar com diferentes interesses em relação à utilização e à propriedade da terra, historicamente tem se caracterizado como um processo lento. Além disso, dar condições para se viver e produzir no campo inclui a instalação de infraestrutura adequada, como vias de acesso, redes de energia elétrica e assistência de técnicos agrícolas. Em 1993, a Lei nº 8.629, sancionada pelo então presidente Itamar Franco, definiu a classificação das propriedades rurais de acordo com sua dimensão, baseando-se no módulo fiscal, conceito relacionado ao módulo rural médio do município. Dessa forma, os imóveis rurais passaram a ser classificados do seguinte modo:
Então veja bem, o módulo fiscal ele é um conceito relacionado ao módulo rural médio. O módulo fiscal ele se refere a uma unidade de medida no município, nos mais de 5.500 municípios do Brasil. A partir dessa referência, nós podemos classificar os imóveis rurais no Brasil de acordo com a sua dimensão em 4 categorias, que seriam o minifúndio, um imóvel rural menor que o módulo fiscal estipulado para o respectivo município. A pequena propriedade seria um imóvel rural com uma área entre 1 e 4 módulos fiscais, estipulados para aquele município. Média propriedade, um imóvel rural com área entre 4 e 15 módulos fiscais. E a grande propriedade, o imóvel rural com área acima de 15 módulos fiscais. Repetindo, essas unidades de medida variam de um município para outro, de uma região do Brasil para outra. Mesmo dentro de um mesmo estado de uma mesma unidade da federação, existem variações, que depende dos fatores utilizados para a classificação de cada módulo rural e, consequentemente, para cada módulo fiscal. Lá em 64, o Estatuto da Terra classificou os imóveis rurais em minifúndio, que era propriedade de tamanho inferior ao módulo fiscal, independente do tipo de uso, a chamada empresa rural, que seriam propriedades com até 600 vezes o módulo definido para o município, explorada econômica e racionalmente, e os latifúndios. Na verdade, existem 2 tipos de latifúndio: o latifúndio por exploração e o latifúndio por dimensão. Latifúndio, propriedade com mais de 600 vezes o módulo definido para o município, independentemente da forma de utilização. Esse é o latifúndio por dimensão, aquele que tem 600 vezes, mais que 600 vezes o módulo fiscal. O chamado latifúndio por exploração, ele tem as mesmas medidas da empresa rural, porém ele é mal explorado. A nossa apostila não traz essa classificação, mas ela é pertinente, ela existe. Eu repito, existe o latifúndio por dimensão, que é essa que é citada aqui na nossa apostila. Propriedades com mais de 600 vezes o módulo rural definido. Existem latifúndios que têm a mesma medida correspondente à empresa rural, ou seja, de 600 vezes, com propriedades com até 600 vezes o módulo fiscal para o município. Porém, são propriedades mal exploradas, são propriedades improdutivas, que não atendem ao conceito do aproveitamento racional, do uso racional da terra, a função social da terra. Aqui um exercício que trata a respeito dos assentamentos de trabalhadores rurais nos períodos até 94, de 95 a 99, de 2000 a 2004 e, por último, de 2010 a 2013, o número de famílias assentadas. Então, esses dados confirmam o que já foi mencionado anteriormente, um processo lento de reforma agrária e de assentamentos de famílias, e se faz também muitas críticas ao modelo de assentamento utilizado na reforma agrária, nesse lento processo de reforma agrária no nosso país. Aí vem uma polêmica, São ocupações, segundo a visão dos latifundiários e de parte da sociedade, ou acampamentos, segundo a visão dos trabalhadores rurais sem terra. Constituem áreas ou propriedades particulares que foram ocupadas de modo irregular por movimentos sociais de camponeses,
alegando improdutividade ou não cumprimento da função social da terra, no intuito de reivindicar sua desapropriação para fins de reforma agrária. Os acampamentos ou ocupações de terra, isso depende do ponto de vista, concentram famílias de trabalhadores rurais que aguardam pela regularização, que pode ou não acontecer de acordo com a resolução da disputa jurídica. Dos lotes para desenvolver seus cultivos em terras que a partir de então passarão a ser próprias. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, foi constatado que em 2011 havia 200.000 famílias acampadas sob a coordenação de todos os movimentos sociais do campo. A função social da propriedade prevista na Constituição brasileira faz parte do direito agrário, sendo obrigatório seu cumprimento. Caso contrário, a propriedade fica sujeita à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e mediante pagamento de indenização. Confira o que diz o artigo 186 da Constituição a respeito desse assunto. O artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então é algo mais complexo, né, mais completo do que simplesmente ser ou não ser produtiva. O cumprimento da função social da terra exigem dimensões, critérios mais específicos e mais bem elaborados, que devem ser observados para que um imóvel rural seja ou não desapropriado, usando os dispositivos legais, claro, e mediante pagamento de indenização, né? O proprietário, por direito, recebe os valores correspondentes que é pago pela União, ou seja, com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte. Assentamentos, áreas ocupadas, portanto, em sua maioria, já passaram pela fase dos acampamentos, que foram desapropriadas e divididas em lotes, distribuídos entre as famílias de trabalhadores rurais. Com os lotes regularizados, essas famílias podem construir suas moradias e desenvolver suas lavouras. Contudo, a reforma agrária somente se concretiza de fato quando a população assentada não apenas tem o direito de uso da propriedade, mas consegue sobreviver em condições de dignidade. A realidade de muitas famílias assentadas, no entanto, não corresponde a esse ideal. Obstáculos em relação aos financiamentos, à assistência técnica, principalmente se for considerada a instabilidade climática como secas, enchentes e geadas, a utilização de vias e aos meios de transporte adequados, são alguns dos aspectos que indicam que o desafio da reforma agrária continua e continuará por muito tempo. Se a agricultura patronal está diretamente relacionada ao comércio nacional e internacional, ou seja, as produções mais lucrativas, parcela importante do trabalhador agrícola brasileiro é empregado pela agricultura familiar. Enquanto o primeiro grupo abrange pouco mais de 15% dos estabelecimentos rurais, a agricultura familiar compreende cerca de 85% dos estabelecimentos. Em relação à área agricultura não familiar, ocupa quase 76% das áreas agrícolas do país, ao passo que a agricultura familiar ocupa cerca de 24%. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2009, baseados no Censo Agropecuário de 2006, cerca de 12,3 milhões de trabalhadores rurais atuam na agricultura familiar, contra 4,2 milhões que trabalham na agricultura não familiar ou patronal.
Mais uma vez, os números, né, reforçam essa questão aí da posse, da distribuição, da estrutura fundiária brasileira e ressalta, na verdade, a importância da agricultura familiar, principalmente para o mercado interno. Produção agropecuária brasileira. Nesse início de século, tanto a agricultura comercial altamente produtiva, que conta com sofisticados instrumentos tecnológicos, quanto a agricultura familiar, responsável pela produção de parcela significativa dos alimentos consumidos pela população brasileira, apresentam grandes desafios. Embora venham ocorrendo avanços, o pequeno e o médio produtor ainda enfrentam dificuldades na obtenção de créditos e financiamentos. O agronegócio, por sua vez, encontra uma acirrada concorrência no mercado internacional de alimentos, agravada pelas barreiras protecionistas impostas pelos países mais ricos. Apesar disso, o Brasil destaca-se como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de produtos agropecuários. Podemos conferir a tabela a seguir, os maiores destaques da produção agropecuária nacional, entre os quais o açúcar, aves, café, cana-de-açúcar e etanol, carne bovina, carne suína, milho, soja, suco de laranja e tabaco. Em todas essas produções, o Brasil ocupa posição de destaque, em muitos casos em liderança ou de exportação, no caso de suco de laranja, até da produção mundial. Na sequência, podemos observar aqui os principais destinos dos produtos agropecuários brasileiros em 2014, principalmente o mercado asiático, Europa e Estados Unidos. No caso do mercado asiático, vale ressaltar a China como um grande importador mundial, né, de produtos agropecuários brasileiros, e o conjunto da União Europeia também. Em virtude de sua grande extensão, a diversidade de condições ambientais do Brasil, como os climas e os solos, possibilita o desenvolvimento de diferentes produtos e, ao mesmo tempo, confere especializações de determinadas regiões. Confira essas regiões e as respectivas produções no mapa a seguir. Da soja, período aqui é a safra 2011-2012. A soja hoje é a principal commodity agrícola brasileira, produzida em todas as regiões do Brasil. O café, com grande destaque para a região sudeste, Minas Gerais, é o maior produtor, mas a região sudeste e o Paraná também aparecem aqui, Rondônia, com destaque. A produção de cana-de-açúcar, que tem ainda o Nordeste, historicamente, uma grande participação, mas o Sudeste, o estado de São Paulo, é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. O milho, chamado aqui de primeira safra, com destaque para o Sul e Sudeste, Centro-Oeste brasileiro, estados também do Nordeste brasileiro, no destaque da produção do milho. O algodão, com grande destaque para o Centro-Oeste brasileiro, também estados do Sudeste. Feijão, em praticamente todas as regiões do Brasil, mas vale o destaque para Goiás. O próprio estado do Paraná também tem um grande destaque na produção. Agricultura familiar e produtos de alimentos. Produção de alimentos. Então temos aí um gráfico que demonstra essa participação da agricultura familiar e que serve como referência para a resolução do exercício aí, organize as ideias, reforço e uma forma de melhor compreensão desses temas que desenvolvemos durante essa unidade e durante todo o volume, né? Estudando o espaço rural Brasil, o espaço rural mundo, a importância, né, das atividades econômicas que são desenvolvidas
nesse espaço da integração desse espaço com o espaço urbano, da interdependência. Falamos muito sobre isso. Foi um grande volume de conteúdos que a gente tratou nesses estudos, mas que tem grande importância aí para vocês em futuras avaliações aí em vestibulares, Enem. É sempre frequente os temas relacionados ao espaço agrário, Brasil e mundo. Fica mais uma vez a dica, dos exercícios da apostila, dos exercícios do caderno de atividades para reforço desse conteúdo, e também a possibilidade de discutirmos, mais nos nossos encontros de aulas ao vivo. Ok? Fechou no seu coração. Fui.